Terminando a quarta-feira, Santander, com os resultados. Santander também queda anual de 45%. Ó, vermelho no menino. Bom, o que falar de banco? Inadimplência. Vai bem, obrigada. Bom, Santander, que a gente está vendo aqui, é suporte em 28,50. Foi a zona importante para ela superar no movimento anterior, pivô de alta que ela formou aqui em 26, e aí confirmou. Ela voltou a 31. Cunha ascendente, rejeitou aqui no dia 4 de julho, que ela voltou no início do mês, mas derreteu outra vez. Aqui o falso pimbar em R$ 30 no dia 25 de julho, engolfou. Aqui eu tenho outro engolfo, mostrou exaustão em 28,50. Qual que é a probabilidade aqui para Santander? Recuperação. Mostrou exaustão. Então, vai haver mais um movimento até ela confirmar isso. Se confirmar, ela vai refazer o movimento, que é justamente a faixa de 26. Então, o que a gente tem aqui é recuperação. O movimento até 29,50, porque a barra também é grande. E quinta-feira, ó, exaustão. Justamente nesse nível. Por isso a tendência é ela voltar para cá. Quando a gente fala exaustão, é o quê? Eu estou me referindo. Por que exaustão? Porque ela abriu com o gap e fechou logo. Então, exaustão naquele nível ali. E a sensação que a gente tem aqui olhando para o gráfico, né, de um ombro, cabeça, ombro se formando aqui. E a neckline é justamente a faixa de 28,50, porque ainda tem a barra grande da semana do dia 8 de maio. A tendência dela é refazer movimento 26,50. A mínima do ano dela é justamente esse número inteiro, é 26. Inclusive, ela vem formando aqui, trabalhando também numa divergência, numa cunha descendente, padrão de alta, padrão altista, né? Ela está encontrando resistência em 31. Tem muito vendedor atuando aqui, não é de hoje, ó. Desde outubro do ano passado. Ó, engolfou no início do mês, primeira semana de julho. Então, aqui, ela tem movimento até 34, porque um falso pimbar em março, abril, ela acabou rejeitando esses 35, os vendedores acabaram ganhando aqui, inclusive também, né, ela, apesar do corpo grande do candle, me mostra uma exaustão nesse número inteiro, e aí confirmo em junho. Então, a tendência, né, como houve um rompimento aqui, ela voltar para cá, nesses R$ 34. Agora, do contrário, se ela voltar e perder 26, o papel voltar e perder os 26, aí a gente ainda tem a pandemia aqui, a mínima. A mínima está em 21,92, ou seja, R$ 22. Mas só que a gente tem suporte importante antes, 23,50, porque o papel atuou nesse nível em junho de 2017, depois pandemia, e ainda pode voltar. Então, Santander, a queda anual de 45%. Ainda pode atuar nesse nível aqui até reverter. 34 é o limite aqui de movimento, por conta da barra grande aqui, abril mais junho, né? Junho foi quando confirmou os 35. Pressão que dá um cabeção se formando aí. Quinta-feira, queridinha Vale. Apresentou os resultados, eu até mostrei também ontem uma entrada lá no Twitter. Quem quiser me acompanhar, tem o link na descrição das minhas redes sociais, Twitter, Instagram, página no Facebook. E a Vale, gap de medida, já na abertura, confirmando R$ 70. E aí, aqui, 66,30,
31 tinha a mínima da semana anterior. Ela foi a 67,10, que é barra grande também, né? Agora, como ela já testou o número inteiro, na próxima semana, né, ela pode voltar a atuar em 68,50. Ela pode buscar uma recuperação aqui no primeiro movimento. Porque ela só vai reverter isso aqui, esse fractal, quando voltar a superar 70 ainda. E a Vale, né, ela tem a possibilidade aqui de fundo duplo. No entanto, a zona de decisão dela é 72,50. Foi nível que ela chegou a testar aqui na terça-feira. A situação na China, né, que anda mais para lá do que para cá, né, alguma expectativa aí do governo chinês de começar a apoiar mais o setor imobiliário, né, que segue em crise, mas uma recuperação duradoura do minério ainda é muito improvável, né? Então, tudo está dependendo aí do mercado chinês, né? Os mercados aguardam que o governo chinês comece a soltar aí mais estímulo, né? Como foi feito na pandemia. Só que na pandemia eles apoiaram mais as empresas do que as famílias. Então, o mercado imobiliário chinês não deve representar uma recuperação rápida como muitos aguardam, como muitos esperam, o que tende a diminuir a demanda por minério de ferro e aço, que é o que a gente está vendo aí. As importações, né, até o início de junho, né, elas se encontravam acima da média, mas isso, né, representa um sinal de reabastecimento de estoque, não de fortalecimento da demanda, né? Então, o governo chinês ainda reluta bastante aí, né, na concessão de mais estímulo. O que acontece é que o foco do governo está voltado em promover a conclusão de projetos existentes, em vez de iniciar, né, dar um boom aí na construção, que é o que muitos querem. Então, 72,50 é a zona de decisão para Vale reverter e refazer vazio, que é 76. Então, aqui, olha, a gente tem um Gravestone Doji, ou seja, né, para colocar os preços mais lá para baixo. A pressão aqui. No entanto, eu ainda tenho sombra. Então, vai haver mais um movimento aqui. Para mim, 69,50 ainda. O máximo que ela pode refazer, porque a barra aqui da sexta-feira é grande. Então, para mim, é voltar no 69. No máximo, né? Aqui, ó. Zona mensal em R$ 69,06. Vai atuar aqui, trabalhar, né, uma parte dessa sombra. Mas, para mim, né, a tendência é jogar os preços, vale voltar aqui para baixo. Jogar os preços aqui para baixo ainda. Porque no mês, a gente vê que Vale estava atuando na sombra de junho. O problema ainda continua no 60, né? O movimento de 2021, se perder novembro de 2020, gap e barra grande. Então, uma recuperação duradoura, acho meio difícil, né? Pelo que a gente vai estar acompanhando aí, dos metais. E o resultado de Vale foi fraco, uma queda de 78% nos lucros. Relatório de produção dela também não impressionou muito, que era bastante aguardado. Portanto, a China, eu estou achando a China muito quieta, né? Como falei, o morro está muito tranquilo. Está em guerra também com os Estados Unidos, né? Tem a situação dos semicondutores, ainda tem a situação da China também, né? Então, tem a guerra tecnológica contra os Estados Unidos, tem a situação de Taiwan, e ó, só tem
Só tem problema aí, né? Mais à frente. Acho que eles estão muito quietos. Multiplan, que eu também mostrei nessa semana, é uma entrada aqui para Multiplan, mas Multiplan, né, só deu o disparo justamente ontem, na sexta-feira, que ela tinha aqui uma ligeira divergência, justamente, né, mas ainda tinha faixa 50, porque a gente tinha aqui, né, o vazio, média flat, número inteiro, barra grande, então a tendência para Multiplan era voltar a 27. O resultado de Multiplan foi alta de 43%. Eu acho até engraçado, né? Porque no segmento de shopping, a gente viu aí no início do ano, né? Tiro, porrada e bomba, né? Com muitas empresas, né, muitas lojas sendo despejadas aí dos shoppings, né? Sendo fechadas por atraso de pagamento de aluguel, né? E muitas também disseram que não iam pagar bosta nenhuma. Um exemplo foi a Tokstok, Marisa, e entre outras. Então foi um panelaço, né, no início do ano. E ela aí voltou, cumpriu o movimento na sexta-feira. Ela apresentou aqui no dia 27 à noite, né, 28, reverteu, confirmou a faixa 50. Ela já tinha aqui, né, o gatilho. Então, o Multiplan, movimento em 27. Estão vendo que ela já iniciou aqui a terça-feira com um ringman. Na sexta-feira também. Então, ela fechou o gap, 26,50. Vai haver mais um movimento, porque também a barra é grande, a gente ainda tem o número inteiro. Ainda vai fazer mais um movimento aqui até reverter. Agora, principal suporte aqui de Multiplan é 25. É 25,50. Padrão que ela deixou aqui na semana anterior é de continuação, mas ainda tem o teste dos 27. Divergência de baixa. 25 aqui ela reverte, né? Ela ainda vai atuar na sombra. Reverte porque Multiplan começou a reagir aqui no início do mês, no início do mês de fevereiro. Primeira semana. Mas ela só confirmou o nível no final de março, que é 23, porque é a barra grande de novembro. E ela voltou na abertura no final de abril. Então, divergência, ela fez o primeiro movimento. Volta, que foi 27, a base aqui, para essa divergência. E aí ela vai voltar a atuar na sombra. Isso aqui é um padrão de continuação, é um rendimento justamente na faixa 50 mês. Então, mesmo com esse burburinho aí, né, no início do ano, eu não sei como é que essas empresas aí, né, no segmento de shopping, ainda conseguem, né, e mesmo porque o varejo está complicado, o consumo está fraco, o poder de compra cada vez menor, inadimplência alta. Aí vem esses programas do governo aí, desenrola, bate, joga de ladinho. Ai, meu Deus do céu. É brincadeira, né? Por isso que no Brasil, ó, não pode pagar dívida em dia, não. Não pode pagar nada em dia, não. Deixa rolar, deixa inchar. Quem vê em feirão limpar nome, escambau. Pronto. Mesmo porque é tanto golpe, que é melhor deixar o nome sujo. Aí, Multiplan tem a possibilidade, né, de um triângulo ascendente aqui. Então, para mim, a possibilidade, a probabilidade é justamente dela voltar nesses 23. Ela fez aqui o movimento na pandemia, foi a 13,50, na verdade tem uns 14. Depois um fundo mais alto, outro no final de 2020, no início do ano está aqui, né? 2022 a mínima está aqui, 16. Dezembro, ela deixou mais um fundo mais alto aqui, que é 19. E aí, né, ela tem mais um movimento aqui até ampliar. A tendência dela é voltar a 31, está em sombra, né? Só que 26,50 é justamente o nível que ela vai definir. Então, acredito aqui em mais um movimento para Multiplan até disparar, se é que vai disparar. Porque
Aqui a faixa de R$ 20 é o principal suporte dela. E aí, se perder, amigo, aí vai voltar a atuar aqui na pandemia. Pandemia não, né? Início do ano passado, a mínima do ano passado, 16. Então, aqui, como ela fechou o gap, pode ter mais um teste em 27 até definir aqui o movimento. Ipera. Bom, Ipera deixou um falso pimbar aqui já no fechamento. O resultado de Ipera também, né, foi um trimestre favorável, uma alta de 43%, ó, por ação, receita. Então, o suporte importante dela aqui agora é 41. Que a Ipera, ela já tinha uma resistência importante de 39. Ela acabou formando aqui um ombro cabeça a ombro, dessa rejeição aqui, justamente desse número inteiro. Ela confirmou aqui, final de março. E ela conseguiu refazer o movimento e superou 40. Aliás, ela confirmou o nível aqui, no início de junho. Então, a probabilidade é justamente ela voltar para cá, mas continuar aqui nesse zigue-zague. Por quê? A gente vê que ela vai acumulando aqui, apesar, né, de que ela já deu um gatilho no final de junho, os 46. Para mim, né, Ipera, também, se a gente olhar aqui na semana, tem um ombro, grande ombro, cabeça a ombro invertido. Mas eu acredito que, por enquanto, ela vai atuar nos 48. Então, aqui pode entrar mais um movimento, né, ela continuar nesse zigue-zague aqui, ó, refazer uma parte disso aqui, que é ao longo de dezembro do ano passado, início desse ano, voltar e confirmar. Ela ia a 48 ainda. Eu acredito, né, nesse movimento aqui para Ipera. Agora, né, se ela confirmar os 41, aí tem o retorno em 39. Mas eu acredito que ela vai continuar aqui no zigue-zague, porque o movimento foi forte em junho. Então, isso ainda dá uma estabilidade aqui para um movimento. Para mim é 48. Eu até tinha feito uma projeção aqui, mas provavelmente em 3 meses. Deixa eu ver aqui. Pode entrar aqui mais um movimento, ela fazer um zigue-zague e terminar em 48, porque eu tenho a barra grande aqui de novembro. Para mim, ela vai a 48. O problema de pera ainda está aqui para baixo, né? 35 ainda. Aliás, 35 não, 33. É. Esse movimento aqui, ó, de janeiro do ano passado. Um golfo. Porque ela confirmou aqui os 36, né? Então, por projeção, 50%, 100% ela ainda não fez, que é 51. A máxima histórica dela é 50 ainda, que é o final do ano passado. Então, ainda tem sombra, né? Apesar de que eu tenho aqui uma indecisão grande nos 45, mas ela ainda segue aqui, né, com suporte aqui dos 34. Então, ainda pode atuar na sombra até reverter. A probabilidade para Ipera é essa. Gol, a endividada Gol. Bom, Gol de cara a gente vê exaustão aqui em R$ 11 por 2 vezes. E a Gol reverteu o prejuízo, mas se a gente olhar para o gráfico, a gente vê que não impressionou muito aí o mercado, não agradou muito. O cenário geral, Gol, Azul é de recuperação, tem reestruturação de dívida também, só que a empresa altamente alavancada, endividada, né? E liderou as quedas aqui para o Ibovespa. Ela apresentou o resultado aqui, no início do pregão, né, no dia 27, e aí mostrou exaustão.
apesar do gap, fechou logo. Então, a gente vê muito vendedor aqui na faixa de R$ 11. Para ela reverter esse último fractal dela aqui, em decorrência da divergência de baixa que ela formou no início, até o início do mês de julho, os 13, só se voltar a superar 11,50. Então, bom, reverteu o prejuízo, mas não agradou a galera. O que que a gente tem aqui? Para mim, na próxima semana, Gol ainda testa os 10, porque a barra é muito grande. Acredito que ela ainda faça mais um teste aqui em R$ 10, e aí termina, que é 8,50. Termina o movimento. Porque ela só volta aos R$ 13 se superar 11,50 ainda. Olha aí a semana. Ela está no nível de 38,2. Esse nível de 38,2, ela não vai confirmar, ela não confirma aqui de primeira. Só vai confirmar esse nível aqui, justamente 8,50. Por quê? 8,50 foi a zona de resistência dela no início do ano. Aí ela confirmou quando? Em junho. E como houve um rompimento e um movimento forte, tendência é ela voltar para cá. Ela chegou numa zona também de R$ 13 de venda, uma zona vendedora, um nível de 61,8. Falso pimbar, início de julho. Primeira semana de julho, aqui um dark cloud. Mês, primeira tentativa, exaustão. Foi em 14,50, foi essa barra aqui de junho que deu origem a esse movimento. Foi onde ela testou aqui a pandemia, R$ 5. Então a tendência aqui é voltar nesse 8,50. É justamente a abertura do mês de junho também, 8,36. A Gol só vai reverter em R$ 20 ainda. Aqui, por enquanto, é mera recuperação, papel. Ó, só aqui em R$ 20. Então, aqui a tendência dela, mesmo porque a gente tem média flat, eu acredito mais um teste em 10, mas aí desaba. Para mim, é a possibilidade aqui para o papel. E para terminar, Intelbras. É outra também que despencou na sexta-feira, queda de 73% aí na comparação anual, o resultado aí, ó. E Intelbras foi a possibilidade aqui. A Intelbras a possibilidade de voltar a 25. É uma zona que ela vem brigando há bastante tempo. Ela começou a reagir aqui em junho, no dia 5, deixou um pimbar, e aí confirmou. Só que no dia 15, ela acabou revertendo na faixa de 28. A tendência dela é voltar para cá se confirmar 25. Pelo menos aqui a gente tem mais um teste, principalmente porque tem gap, sombra. E é a zona que muito vendedor vai atuando aqui, vai defendendo. Então, esse gap de fuga grande foi a queda da receita líquida, tanto na base trimestral quanto na anual. Que, inclusive, a empresa até admitiu no relatório aí de resultados que o desempenho do segmento ficou bem abaixo das expectativas mais pessimistas até. Puta sincericídio, né? Confia. Eu não confio muito no que as empresas divulgam, não, porque a gente já tem muito exemplo que chega aí, né, para isso. Então, aqui, para mim, o que vai acontecer aqui? Ela vai fazer um zigue-zague. Ela voltou aqui, inclusive, na barra grande, olha. Inclusive, fechou gap, né? Esse dia aqui do dia 3 de maio, um gap de fuga. Fechou ontem, na sexta-feira. E aí, como está atuando aqui numa faixa 50, ela até já se aproximou do número inteiro na semana, 22,09.
Então, a tendência é começar a buscar recuperação de 3,50. Então, ela vai fazer um zigue-zague aqui até voltar e fechar esse gap. Olha aí, engolfo de alta. Mas tudo depende de 25. Confirma 25, 28. Foi a reversão dela na semana de 12 de junho. Mas a zona mais importante de Intelbras ainda é 30. Então, por enquanto, o movimento está limitado aos 25. Aqui, na faixa de 22, a gente vê que tem muito comprador aqui, desde o início do ano passado, semana de 10 de janeiro. Por quê? Né? Olha o início do ano passado aqui dela. Ela já começou o ano perdendo 14%. Aonde? Nos 28. Então, por isso que entrou pressão vendedora outra vez. Olha o gap aqui de 6 de março também, nos 28. Gap não, engolfo. Olha o mês de Intelbras. Então, está segurando por enquanto é a faixa de 22. Tem muito comprador atuando aqui, defendendo o nível. Então, ela vai fazer mais um zigue-zague aqui, mas em 30 reais é a principal resistência dela. E se a gente olhar no mês também, Intelbras tem um puta largamento aqui. Ó. Então, a tendência é justamente recuperação, mas é só a faixa dos 30 reais que vai definir isso, para ela voltar para cá, né? A máxima histórica dela está em 36. E aqui, ó, no final do ano passado, novembro, reverteu um gap de fuga, mas é 30 reais que vai definir para ela voltar para cá. 3 meses aí em Intelbras. Ó. Sombra, barra grande, tudo depende aqui dos 30 reais ainda.